Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de futebol para esta sexta-feira, dia 16 de maio. Separei 13 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal, caiu de paraquedas, deixa o seu like para estar fortalecendo aí o nosso canal. Ative o sininho de notificações para receber nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, rapaziada, com um amigo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como você através de nossos palpites e análise de futebol. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise vai começar pela Premier League, o jogo do Aston Villa versus Tottenham, início às 15h30. A odd paga 1,37 na vitória do Aston Villa, 7,60 na vitória do Tottenham e 5,30 para um empate. Bom, é um confronto do sexto colocado versus o 17º colocado. O Tottenham, 38 pontos, não cai nem sobe mais a lugar algum aí na tabela de classificação, não pode chegar mais à Champions da próxima temporada, Liga Europa, Conference League. Então, a equipe do Tottenham joga para comprimento de tabela. Já a equipe do Aston Villa, sexto colocado, 63 pontos, mesma pontuação do Chelsea, que está na quinta colocação, indo para a Champions da próxima temporada. Está a 2 pontos do Manchester City na quarta colocação, a 3 pontos do Newcastle na terceira colocação. Então, a equipe do Aston Villa, neste momento, está se classificando para a Liga Europa. Caso consiga a vitória, vai entrar no grupo que classifica para a próxima Liga dos Campeões da Europa. Bom, a equipe do Aston Villa, em 8 dos últimos 10 jogos, bateu mais de 2,5 gols. E a equipe do Tottenham foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. Bom, a equipe do Aston Villa, em confronto direto, a 5 confrontos sofreu gol e em 5 deles bateu mais de 2,5 e ambas as equipes marcam. O confronto mais recente, 2-1 para o Aston Villa, atuando em casa pela Copa da Inglaterra. Então, vai enfrentar uma equipe do Tottenham que não passa pelo bom momento. A equipe do Aston Villa tem dupla possibilidade de conseguir o resultado, pagando uma odd de 1,37, mas acho mais plausível nessa partida o mercado para gols, e é o mercado que vamos optar, porque os últimos históricos aí, dos últimos 3 confrontos mostram isso. Então vamos focar no jogo para mais de 2,5 gols nessa partida. Ainda no campeonato inglês, temos o jogo do Chelsea versus Manchester United, um grande clássico. Início às 16h15, as odds de momento paga 1,40 na vitória do Chelsea, 5,0 para o empate e 7,40 aí para a vitória do United. Bom, é um confronto que vale muito mais para o Chelsea. O Chelsea é o quinto colocado com 63 pontos, está no G5 que classifica para a próxima Champions. Já o United não cai, nem consegue mais chegar na Champions, Liga Europa, Conference League. Então é um jogo de comprimento de tabela para a equipe do Manchester United, um dos maiores campeões dessa Premier League. Então a equipe do United em 3 jogos sofreu gol. O Chelsea em 4 dos últimos 5 jogos venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar gols. Em confronto direto, nos últimos históricos aí, nos últimos 2 confrontos, uma vitória do Chelsea e um empate. É um grande clássico, mas a equipe do Chelsea é a equipe que precisa mais do resultado. Por quê? É uma equipe que luta por Champions da próxima temporada e o United não briga mais por nada. Então não tem muito o que comentar aqui. É o Chelsea jogar o seu bom futebol e tentar superar uma equipe que joga por comprimento de tabela. Então vou deixar aqui Chelsea para vencer o jogo. Holanda, Eredivisie, o jogo do Cambuur versus Den Bosch, é um jogo mata-mata. A odd de momento paga 1,65 na vitória do Cambuur, paga 4,40 na vitória do Den Bosch e paga 3,30 para o empate.
Bom, em confronto frente a frente, em 4 dos últimos 5 jogos, bateu menos de 2,5 gols nos jogos do Den Bosch. Em 7 de 9, a equipe do Cambuur foi a primeira equipe a marcar. Em confronto de cartões, em 9 de 10, saiu menos que 4,5 para o Cambuur. Em 7 de 8, menos de 4,5 para o Den Bosch. Bom, em confronto direto, nos últimos históricos aí dos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Nos últimos 3, 2 vitórias do Den Bosch e uma vitória do Cambuur. Então, é jogo mata-mata. Muito cuidado nesses tipos de jogo, que é nestes jogos que as zebras começam a aparecer. Tudo bem, convenhamos que a equipe do Cambuur tem um grande favoritismo nessa partida, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida, mas nem sempre é isso que ganha jogo. Então, muito cuidado nesse tipo de jogo. O primeiro confronto entre eles, a equipe do Den Bosch levou a melhor, venceu por um placar de 1-0. A equipe do Cambuur, atuando em casa, nos últimos 5 jogos aí, vem vencendo os últimos 5 vitórias consecutivas. O Den Bosch, apesar de dos últimos 2 confrontos ter vencido essa equipe do Cambuur atuando fora de casa, é uma equipe que vem oscilando bastante nesta temporada. Diante dessas oscilações, acredito aí que a equipe do Cambuur possa reverter o resultado e vou deixar Cambuur com empate a nula. Vamos agora para a La Liga 2, o jogo do Levante versus Albacete, início às 15h30. A odd paga 1,39 no favoritismo da equipe do Levante. Bom, é um confronto do vice-líder, 71 pontos, diante da equipe do Albacete, que é o 10º colocado com 54 pontos. É um jogo de 6 pontos para a equipe do Levante, está a 1 ponto atrás da equipe do Elche. Então, para o Levante é vencer ou vencer. Em 9 jogos, Levante vem sofrendo gol. Em 5 de 6 bateu ambas as equipes marcam. E a equipe do Albacete, em 6 de 7, bateu mais de 2,5 gols. A princípio, vejo um jogo maravilhoso para gols. A equipe do Levante vem a 11 confrontos aí de invencibilidade. Em 4 dos últimos 5 conseguiu vencer o primeiro tempo. E nos últimos 2 confrontos aí, um empate na casa do Albacete e uma vitória de 3-2 do Levante atuando em casa. Então, diante desse mercado, acredito no jogo over, um jogo over nessa partida, um jogo para mais de 1,5, um jogo under para menos de 3 gols e meio, mas acredito aqui no mais de 1,5. E claro, a equipe do Levante precisa ligar o sinal de alerta, está na vice-liderança, depende apenas dele para brigar pelo título contra o Elche, e a equipe do Albacete não chega mais a lugar nenhum, pode só tentar atrapalhar a vida do Levante, já que esses últimos confrontos atuando na casa do Levante acontecem muito em empates. Então, se a equipe do Levante não jogar um bom futebol, vai ceder uma opção de mínimo possível zebra à equipe visitante, então precisa jogar. Vamos agora para a Colômbia, primeira A, temos o jogo do Milionários versus Enfigados. A odd paga 1,33 no favoritismo da equipe da casa. Atualmente é o 3º colocado. Vai enfrentar a equipe do Enfigado na 15ª colocação com 18 pontos de ganho. Bom, a equipe do Enfigados vem a 3 derrotas consecutivas. Há 8 jogos Milionários não perde. A equipe do Enfigado sofreu gol nos últimos 9 e bateu mais de 2,5 em 7 dos últimos 8 jogos aí, aliás, menos de 2,5 nos jogos do Enfigados. Bom, é um jogo que a equipe mandante é o favorito, precisa vencer, está jogando na parte de cima da tabela, em 6 confrontos não sabe o que é perder, venceu o mais recente pelo placar de 3-0 atuando em casa. Então, para essa partida, vou deixar vitória da equipe do Milionários para vencer. Bom, vamos agora para a Irlanda Premier Division, o jogo do Bohemians versus Shelbourne, início às 15h45. A odd bem equilibrada tecnicamente, com leve favoritismo para a equipe do Bohemia. Bom, a equipe do Shelbourne atualmente ocupa a 6ª colocação, Bohemia 4ª colocação com 24 pontos, 16ª rodada para essas equipes.
Bom, em sequência individual, em 4 dos últimos 5 bateu mais de 2.5 em ambos marca para a equipe do Bohemia, e a equipe do Shelbourne vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos. Em confronto direto, o Shelbourne não perde a 3 confrontos, e o mais recente foi 1-0 para o Shelbourne atuando em casa. Ou seja, jogo dramático para essa partida. Acredito em 2 mercados. O primeiro é o over 1,5 e o segundo é o jogo de casa com empate. Vamos agora para o jogo do Drogda versus Derry City, início às 15h45. A odd paga um leve favoritismo para o Derry City, que é o vice-líder, com a mesma pontuação do líder, 26 pontos, Drogda 24 pontos na vice-liderança. Ou seja, a equipe do Derry City 3 vitórias consecutivas e o Drogda 4 jogos vem sofrendo gol. Em 6 de 7 bateu mais de 2.5 gols e a equipe do Derry City também bateu mais de 2.5 em 6 de 8. Em confronto direto, o Drogda vem a 3 vitórias consecutivas, batendo mais de 2.5 em 5 dos últimos 6 confrontos. Então, vejo um jogo muito plausível para gols. Os últimos confrontos mostram isso, as sequências dos times mostram isso. Então, não tem muito o que argumentar. É jogo para mais de 1.5 gols. Vamos agora para o jogo do Watford versus Hull City Rovers. Início às 15h45. A odd paga um grande favoritismo para a equipe do Rovers. Atualmente é o líder diante do 7º colocado. É uma equipe que tem a melhor defesa do campeonato. É também o melhor ataque. Vai atuar como visitante, mas vai enfrentar uma equipe que vem engrenada aí com 4 vitórias consecutivas. Vai enfrentar uma equipe chatinha. A equipe do Rovers, 4 jogos de invencibilidade. Em 5 de 7 bateu mais de 1.5 em ambos marca. Em confronto direto, meu parceiro, 3 vitórias a equipe do Rovers vem. Sofreu gol nos últimos 20 a equipe do Watford. E o mais recente, o confronto mais recente, 2-0 para o Rovers. Ou seja, os últimos 3 confrontos o Rovers levou a melhor, batendo mais de 1.5 nos últimos 5 confrontos. Ou seja, para essa partida, jogo para gols. Apesar de acreditar aí nesse favoritismo do Rovers, acredito aí que será um jogo para mais de 1.5 gols. Campeonato norueguês, vamos para o jogo do Molde versus Kristiansund, início às 13 horas. A odd paga 1.37 na vitória do Molde, 7.20 na zebra e paga 4.90 para um empate. É um confronto, meu parceiro, é um confronto do 8º versus o 9º colocado. Ou seja, em sequência individual, o Molde 3 vitórias consecutivas, 7 jogos de invencibilidade. Em 6 de 8 bateu mais de 2.5, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. A equipe do Kristiansund, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, mas vale salientar que atuando fora de casa, essa equipe do Kristiansund vem a 6 jogos de invencibilidade com um empate e 4 vitórias. O último confronto entre essas equipes na casa do Molde, o Kristiansund venceu por um placar de 4-0. Não havia perdido aí nos últimos 5 confrontos atuando em casa essa equipe do Molde, mas tropeçou 4-0, goleado o Molde aqui em casa. Em 5 jogos só venceu 1. E a equipe do Kristiansund fora de casa em 6 jogos venceu 5 e empatou 1. Então, para essa partida em si, é jogo para gols, em minha visão. Jogo para gols, jogo para mais de 1.5, mais de 2.5. Mas não vou acreditar numa vitória do Molde. Vou deixar aqui essa chance dupla fora com empate com uma opção de mínimo possível zebra. Rosenborg versus Algesund, início às 13 horas. A equipe do Rosenborg vem pagando uma odd de 1.14, super favorito. Atualmente é o 3º colocado, está brigando na parte de cima da tabela, apesar de ser início de temporada. A equipe do Algesund é o lanterninha na 16ª colocação. Bom, em confronto direto, em sequência individual, a equipe do Algesund, 4 derrotas consecutivas, 5 jogos sem vitória, sofreu gols nos últimos 4, em 8 de 9 saiu mais de 2.5 gols, e a equipe do Rosenborg vem a 11 jogos de invencibilidade, a 3 jogos sem sofrer gols, a 4 confrontos, 4 vitórias, 5 confrontos sem perder para o Algesund, nos últimos 2 goleadas. Para essa partida, vou acreditar no mercado
para Beck a equipe do Rosenborg ainda no intervalo. Então, Rosenborg para vencer no primeiro tempo. E se fosse acreditar no mercado de gols, seria o jogo para over 2,5 nessa partida. Tromsø versus Bodo Glimt, início às 13 horas. A odd paga 1,73 para o favoritismo do Bodo Glimt, que é o 7º colocado, diante do 10º colocado. A equipe do Tromsø há 4 jogos sofreu gol e o Bodo 3 derrotas consecutivas aí, as 3 jogos sofrendo gol. E lembrando que em confronto direto, atuando em casa, o Tromsø empatou em 0-0 e perdeu de 3-2 nos últimos 2 confrontos. Então, para essa partida, vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente, mas acredito mais no mercado de gols. O mercado para gols é o mais provável que aconteça, um jogo para mais de 1,5 nessa partida. Viking versus Sandefjord, início às 13 horas. A equipe do Viking é o líder, paga uma odd de 1,57. Favorito, enfrenta o 5º colocado. Atualmente, a equipe do Viking vem a 10 jogos de invencibilidade. Em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais de 2,5 gols. Em 6 de 10, foi a primeira equipe a marcar. O Sandefjord foi a primeira equipe a marcar em 8 de 10. E lembrando, em confronto direto, 5 jogos de invencibilidade do Viking, vem a 4 vitórias consecutivas, bateu ambos marcas em 6 de 7, mais de 2,5 em 9 deles. O mais recente, confronto mais recente, Viking venceu por um placar de 3-2. Vou deixar nessa partida pela sequência do Viking, vou estar deixando o Viking para vencer o jogo. E também acredito que será um jogo aí para primeira equipe a marcar, seu Viking pagando 1,40. Também um jogo para mais de 2,5, over 2,5 é muito bom. Vålerenga versus Rankan, início às 15 horas. A equipe do Vålerenga é o favorito, paga uma odd de 1,48. Atualmente é o 11º colocado e o Rankan é o 14º colocado. É uma equipe que tem uma das piores defesas do campeonato. A equipe do Vålerenga em 5 dos últimos 7 jogos bateu menos de 2,5. Em 4 de 5, menos de 2,5 para o Rankan. A equipe do Vålerenga vem a 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. O mais recente foi 2-0 para a equipe do Vålerenga. Vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. É o favorito. Vou deixar aqui 2 mercados. O primeiro aí será o jogo para over 1,5. E também acredito que será um jogo aí para mais de 0,5 gols no primeiro tempo, mas é um tipo de entrada que você deve acompanhar no ao vivo. Então, muito cuidado também contra essa equipe do Rankan. Pode beliscar uma zebrinha diante dessa equipe do Vålerenga, pode sim. Vamos agora para o Sauditão, o jogo do Al Fateh versus Al Hilal. Bom, esse jogo tem início às 12h55. A equipe do Al Fateh atualmente não está no grupo de cima, que classifica ali para competições maiores. Atualmente é o 13º colocado. O Al Hilal é o vice-líder, 68 pontos, está na briga pelo título contra o Al Ittihad. Atualmente 6 pontos afasta uma equipe de outra. Bom, em 5 jogos bateu mais de 2,5 nos jogos do Al Hilal. Em 8 de 10 bateu ambos marcas no jogo do Al Fateh. E vem sofrendo gol nos últimos 3. Em confronto direto, histórico direto aí, a equipe do Al Hilal 4 vitórias nos últimos 4 e goleadas elásticas. Mesmo atuando fora de casa, favorito em minha visão, mesmo com a saída do técnico Jorge Jesus, era cotado para assumir a seleção brasileira, foi demitido, mas quem vai assumir, quem já assumiu aí praticamente, é o Carlos Ancelotti, ex-treinador do Real Madrid, assinou com a seleção brasileira. E o Jorge Jesus não foi técnico da seleção brasileira, mas pode ser treinador de outras seleções. Então, para essa partida, um resumão, vitória da equipe do Al Hilal. Continuando, Al Nassr versus Al Taal, início às 15 horas. É um jogo maravilhoso para a equipe do Al Nassr. Paga uma odd de 1,29. É o 3º colocado com 63 pontos. Está na disputa do título
mesmo que discretamente. A equipe do Altal é uma equipe que está brigando ali no meio de tabela, atualmente é o 8º colocado. Bom, em sequência individual, a equipe do Al-Nassr em 6 jogos vem batendo aí mais de 2,5 gols. A equipe do Altal em 7 de 9 saiu menos de 2,5. Al-Nassr bateu ambos marcas em 8 de 9. E em confronto direto, histórico direto aí, a equipe do Al-Nassr venceu 1, empatou 1 e perdeu 1. Mas atuando em casa, é uma equipe que deve confirmar o seu favoritismo, a equipe do CR7. Então, para essa partida, Al-Nassr para vencer o jogo. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então essas são as nossas análises esportivas, esses são os nossos prognósticos e palpites de aposta esportiva desta sexta-feira. Sextou amanhã, vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla com bilhete pronto para vocês, para que você possa analisar novamente e decidir aí que segue ou não as nossas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui no jogo do Al-Nassr, vitória do Al-Nassr, vamos estar deixando vitória do Al-Hilal. Boa dupla. Outra boa opção que podemos montar para vocês, montar é uma trinca de over goals. Podemos pegar esse over 1,5 no jogo do Bohemia versus Shelbourne, Drogheda versus Derry City e Watford, uma trinca aqui de over 1,5. Então, uma dupla, uma tripla muito bem analisada, monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Nos vemos amanhã no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo e aposte com responsabilidade, aposta apenas para maiores de 18 anos. Avante!